Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o quarto dia da nossa novena. No dia de hoje nós vamos falar sobre São Francisco e a natureza. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que do céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a Deus, por intercessão de São Francisco de Assis, a nossa intenção para esta novena. Quarto dia da nossa novena. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado a você que reza conosco. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado a tantas pessoas que enviam a novena para grupo de familiares, grupo de amigos. Quando eu estive no Brasil, algumas pessoas comentavam: Padre, eu envio para várias pessoas da minha cidade, eu envio para grupo de professores, eu envio para grupo de amigos, eu envio para pessoas das pastorais da igreja. Louvado seja Deus! Nós que preparamos com tanto carinho essa evangelização, esse meio de evangelização que é a novena, desejamos alcançar corações. Para isso, nós precisamos de meios. A internet é um meio. As artes que são preparadas na novena é um meio.
E aqueles que ajudam a novena a se espalhar, a alcançar outras pessoas, também são um meio de evangelização. Certa vez o Papa Paulo VI, Papa que veio antes de João Paulo I, disse assim: aquelas pessoas que colaboram com a evangelização, elas recebem o mesmo mérito de um evangelizador. Então, muito obrigado a você que colabora com a evangelização. Algumas pessoas também às vezes dizem: padre, quero fazer uma colaboração com a missão. Nós temos o nosso Pix, que está no nome da irmã do padre, que ajuda com os nossos gastos. Então, aqueles que já colaboraram, muito obrigado, que Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, no dia de hoje nós vamos falar sobre São Francisco de Assis e a natureza. Ontem nós já começamos a falar sobre esse tema. A imagem de São Francisco de Assis, ela está sendo desvirtuada. Muitas vezes aquilo que é sagrado começa a ser desvirtuado. Olha o Natal, virou uma festa de comércio. Olha, por exemplo, a quarta-feira de cinzas, virou o fim do carnaval. Veja, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa, o que virou a Páscoa? Virou a festa do coelhinho, virou a festa do chocolate. O que virou São Francisco? Para muitas pessoas virou um grande protetor da natureza. Para muitas pessoas virou como se fosse um líder de uma ONG, como se fosse um executor de um trabalho social. São Francisco de Assis, sem dúvida nenhuma, ele amou os pobres e amou muito. Amanhã nós vamos falar sobre o amor aos pobres. São Francisco de Assis, ele amou a natureza e amou muito. Tem histórias que São Francisco de Assis conversava com as andorinhas. Tem outra história que conta que São Francisco de Assis, muitos de nós conhecemos esse episódio, que ele conversou com um lobo. Ele dizia: irmão lobo, não me ataque, não ataque ninguém. Amém. Fez uma oração para não ser atacado. Ele amava a natureza, ele conversava com a natureza, ele protegia a natureza. E aqui, com todo respeito, com todo carinho, aqueles que amam mais os animais do que os próprios seres humanos. São Francisco de Assis, ele tinha clareza que imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Imagem e semelhança de Deus é aquele que Deus criou, homem e mulher. O padre disse sobre esse assunto que, de certa forma, é até um pouco delicado em outra novena, e alguém dizia assim no comentário: eu não concordo, é possível amar os dois. O que o padre está dizendo é isso, é amar os dois, mas que eles sejam colocados no seu devido lugar. Aqui existe uma hierarquia de importância. A natureza, na criação, ela foi submetida para o ser humano. A natureza foi colocada aos cuidados do ser humano. Deus colocou a natureza com os animais, com a água, com as florestas, tudo ao cuidado do ser humano. A natureza é para servir o ser humano. E como que o ser humano deve cuidar da natureza? Aqui São Francisco nos ensina como um irmão, como uma irmã. A natureza está ao serviço do ser humano. Existe um ecossistema, existe uma inteligência natural na relação dos animais, dos insetos, da floresta, que uma coisa vai complementando a outra, não pode faltar nada. E para que é isso? Isso daqui, a relação que o ser humano tem com a natureza, é um meio do ser humano glorificar a Deus. Por isso, sem dúvida nenhuma, é preciso cuidar, amar a natureza, é necessário não usar a natureza para o nosso próprio bem. Mas também nós não podemos ser, talvez a palavra não seja hipócrita, nós não podemos ser demagogos de achar que a natureza ela é intocável. A natureza, onde já se viu eu matar um animal, porque eu matando um animal, coitado do animal, ele vai derramar o seu sangue. Olha, a natureza ela tem uma lógica, ela tem uma conexão tão perfeita que quando o ser humano a usa de uma maneira correta, ela não termina, ela não acaba, ela não é destruída. Por isso que Deus nos ajude nesse dia que São Francisco de Assis nos ensina que é preciso amar a natureza. Que você ame o seu gatinho, o seu cachorrinho, que você ame o seu pet, o seu animal de estimação, mas que você jamais se esqueça que, antes de tudo, e primeiramente nós devemos amar a Deus. Depois o transbordar desse amor a Deus será uma consequência de amar o ser humano como ele merece e de amar a natureza como ela merece. Que Deus nos ajude, que a vida humana seja preservada. Existem inúmeras pessoas, e que bom que de certa forma existem, defendendo o ovo de tartaruga, defendendo os animais em extinção.
nós católicos devemos defender a natureza sem dúvida nenhuma, mas nós devemos também e principalmente defender a vida humana. Que Deus nos ajude a nós respeitarmos a dignidade da pessoa humana. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Quando você ver um pobre, quando você ver uma pessoa que passa necessidade, muitas vezes a tendência é dizer assim, ele merece, ele é preguiçoso. Se ele merece, se ele é preguiçoso, um dia Deus vai julgá-lo por isso. Mas ele é feito e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele merece ser amado e ser cuidado. Que Deus nos dê a graça, o Padre encerra dizendo isso. Que Deus nos dê a graça de não sermos indiferentes à natureza e principalmente à vida humana. Isso acontecerá de forma ordenada quando o nosso amor por Deus ele for verdadeiro. Que Deus te ajude a amar a natureza, a amar o ser humano, que isso seja uma consequência e motivado pelo seu amor a Deus, a Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer